A chuva castigava o telhado de zinco do pequeno apartamento com uma fúria implacável. Cada gota ecoava como um relógio acelerado nos ouvidos de Emma. A luminária da escrivaninha piscou pela terceira vez naquela noite, projetando sombras longas sobre os livros abertos, mas ela mal percebeu. Seus olhos, cansados de horas de estudo para a tão sonhada bolsa de medicina, liam a mesma frase repetidamente. Lá fora, o trovão rugia como uma fera distante. Dentro do quarto, o único som era o arranhar da caneta no papel. Até que o telefone tocou. O toque agudo a fez sobressaltar. Ela olhou a tela. Tia Lily. Seu coração afundou. Alô, tia? Atendeu, aflita. Houve uma pausa, um ruído abafado, e então uma voz trêmula, desesperada. Emma, eu torci o tornozelo. Acho que foi feio. Não consigo ir trabalhar essa noite. Emma se endireitou, os músculos tensos. O quê? Você tá bem? Onde você tá? Em casa agora. A voz da tia falhava. Tentei forçar, mas dói demais. Nem consigo ficar em pé. Emma, se eu faltar hoje, podem cancelar meu contrato. Estou em período de experiência. Já demitiram 2 faxineiras semana passada. Um frio cortante percorreu o peito de Emma. Sua tia lutava com unhas e dentes por aquele emprego no Grand Avalon, o hotel mais luxuoso da cidade. Era o único sustento desde que Emma perdeu os pais. Ela sabia o que esse trabalho significava para a tia e para o seu próprio futuro. Eu não sei o que fazer, sussurrou Lily, quase chorando. Emma, por favor, só hoje. Pode ir por mim? Limpar só alguns quartos. Só hoje. Emma congelou. A mente disparava. Faltavam 2 dias para a entrevista da bolsa. Ela ainda tinha horas de estudo pela frente. E não era qualquer turno. A tia já tinha mencionado que hoje trabalharia no andar executivo, o setor VIP. Os hóspedes mais ricos do país, políticos, CEOs. Tudo precisava estar impecável. Um deslize e o emprego de Lily estaria perdido. Levantou-se e foi até a janelinha. A água escorria sobre o asfalto rachado, como se lavasse o mundo. Respirou fundo. Tá bom, disse, quase em sussurro. Eu vou. Você vai mesmo? A surpresa e a gratidão explodiram na voz da tia. Emma, obrigada. Obrigada de verdade. O uniforme tá limpo, pendurado atrás da porta. O crachá tá no bolso. É só passar no leitor da entrada lateral. Emma assentiu, mesmo sabendo que a tia não podia vê-la. Descanse. Coloque gelo nesse tornozelo. Deixa o resto comigo. Depois de desligar, vestiu-se rápido. O uniforme era um pouco grande e o tecido áspero, já desgastado. Parou diante do espelho. Já não era a estudante de medicina, era uma faxineira de hotel. Prendeu o cabelo num coque baixo, como a tia fazia, e colocou o crachá no bolso da jaqueta. Saiu com um guarda-chuva quase quebrado e pegou o último ônibus para o centro. As luzes da cidade tremeluziam nas ruas molhadas, distorcidas pela tempestade. Quando chegou ao Grand Avalon, hesitou na entrada dos fundos. Olhou para o alto, para aquele prédio imponente, quase mágico. Nunca tinha entrado ali, nem no saguão. Com um suspiro profundo, ela passou o crachá e entrou pela porta dos funcionários. O ar lá dentro era frio, com um leve aroma cítrico misturado ao cheiro de produto de limpeza. Um supervisor de olhar cansado fez um leve aceno com a cabeça, sem nem levantar os olhos da prancheta. Está atrasada, é a substituta da Lily? Perguntou seco. Emma assentiu, engolindo em seco. Andares executivos, 10º e 16º. Alguns VIPs voltaram de surpresa. Vai cobrir os 2, seja minuciosa. Sem mais uma palavra, ele empurrou um carrinho de limpeza para ela e se afastou. Emma empurrou o carrinho pesado até o elevador de serviço, o coração disparado. Ela conhecia cada passo da rotina da tia, de tantas conversas no jantar, mas fazer aquilo com as próprias mãos era outra história.
As portas do elevador se fecharam com um som suave e ela deu início à sua entrada em um mundo completamente fora da sua realidade. Enquanto subia, sussurrou para si mesma: Só limpar alguns quartos. Só hoje. Depois eu volto para casa. Mas o destino tinha outros planos. O elevador se abriu com um leve ding e Emma empurrou o carrinho para o 10º andar. O carpete sob seus pés parecia um tapete de nuvens. Azul marinho profundo com bordas douradas, mais limpo que qualquer chão que ela já tivesse pisado. A iluminação suave dos apliques de cristal dava ao corredor um ar de palácio silencioso. E o silêncio era perturbador. Ela apertou com força o cabo do carrinho, os dedos gelados mesmo com o calor do prédio. Tudo parecia um sonho estranho. Horas antes, estava curvada sobre livros de anatomia. Agora, usava um uniforme gasto, 2 números maior, com um crachá de outra pessoa preso no peito. Passou por portas duplas imensas, cada uma marcada por números, não nomes, e imaginou as vidas por trás delas. CEOs, herdeiros, diplomatas, pessoas que ela estudava nas aulas de sociologia. Agora, ela limpava seus quartos. O primeiro destino era o 1501. Estava vazio, conforme anotado pela tia. Emma passou o cartão-mestre e entrou. O quarto era deslumbrante. Piso de mármore, cortinas de veludo, lírios frescos em um vaso de cristal. Piscou algumas vezes, maravilhada, depois começou a trabalhar como sua tia ensinou. Esvaziou o lixo, trocou toalhas, limpou as superfícies, aspirou o chão, conferiu o frigobar, alinhou os itens de higiene com espaçamento exato, movia-se com precisão, movida por nervosismo. Cada ruído no corredor fazia seu coração disparar. E se alguém desconfiasse? E se notassem que seu nome não estava na lista de funcionários? O medo a seguia como uma sombra. Quando estava terminando, o walkie-talkie do carrinho chiou. Alguém disponível no 10º? Solicitação de emergência. Suíte presidencial, no 16, precisa de limpeza imediata. Hóspede saiu antes devido a problema de saúde. Precisamos preparar antes da chegada do próximo. Alguém pode cobrir? Silêncio. Emma hesitou. Seu coração pulsava mais alto que o ruído do rádio. Esticou a mão, o polegar tremendo, e apertou o botão. Eu posso. Tô terminando o 1501 agora. Eu pego essa. Copiado. Quarto 6001. Use o elevador privativo, se necessário. Seja rápida. A chegada do próximo hóspede é flexível. Emma engoliu em seco. Suíte presidencial. Deixou o 1501 impecável como o encontrou e empurrou o carrinho de volta ao elevador de serviço. A subida ao 16º andar parecia mais longa, mais pesada, como se cada andar colocasse um tijolo a mais sobre seu peito. Quando as portas se abriram, ela prendeu a respiração. O 16º andar não parecia parte do mesmo hotel. Havia apenas 4 suítes, parecendo apartamentos de luxo. Os corredores eram largos o suficiente para estacionar um carro. As paredes tinham obras de arte originais, não réplicas, e uma música instrumental suave preenchia o ambiente, vinda de alto-falantes escondidos. Ela caminhou até a 6001. As portas duplas já estavam entreabertas. Uma placa dourada ao lado da porta dizia Suíte Presidencial Coração. Ao entrar, Emma perdeu o fôlego. Aquilo não era um quarto de hotel, era um palácio. A suíte se abria para uma imensa sala de estar, com pé direito altíssimo, lustres ornamentados, janelas do chão ao teto que emolduravam o horizonte tempestuoso. Estantes embutidas nas paredes de mogno, um piano de cauda em um canto, uma lareira de mármore ainda levemente aquecida. Emma ficou imóvel, segurando o carrinho com força. Depois sacudiu a cabeça, trazendo-se de volta à realidade, e começou a trabalhar. Movia-se em silêncio com reverência, arrumando a cama com precisão cirúrgica, afofando almofadas, limpando o banheiro até que brilhasse. Alinhava cada frasco de perfume e copo como se fossem instrumentos de cirurgia. E enquanto trabalhava, se perguntava: que tipo de pessoa vivia num lugar assim? O que fazia para merecer tudo isso? Como alguém podia precisar de tanto espaço sozinho?
Uma hora se passou. Emma estava ajoelhada ao lado da lareira, limpando o último vestígio de fuligem do mármore, quando ouviu a porta atrás dela se abrir com um leve clique. Não se virou de imediato. Pensou que fosse algum funcionário checando o serviço. Mas então uma voz, firme, grave e controlada, falou atrás dela. Bem, isso é inesperado. As mãos de Emma pararam no ar. Aquela voz não era de alguém da limpeza. Ela se virou devagar. E o homem parado à porta era inconfundível. Alto, impecavelmente vestido, mesmo àquela hora da noite, com fios prateados nas têmporas e um celular ainda na mão. Parecia ter saído direto da capa de uma revista de negócios. Seus olhos se estreitaram ao examinar o rosto dela. Depois ergueu uma sobrancelha e esboçou um sorriso contido, quase cínico. Não fui informado de nenhum agrado surpresa essa noite, mas suponho que o Grand Avalon ainda sabe como agradar seus melhores clientes. Emma abriu a boca, depois fechou. O sangue gelou em suas veias. O quê? Como assim? Balbuciou. O homem inclinou a cabeça como se estivesse se divertindo com aquilo. Pode deixar de fingir. Está tudo bem. Não preciso de atenção extra, mas obrigado de qualquer forma. Emma o encarou, horrorizada. Eu só estou limpando, sussurrou. Ele piscou, confuso por um instante. Depois, cético. Você é da limpeza? Emma não conseguiu responder. Os olhos começaram a se encher de lágrimas. Pegou o pano, se levantou, recuou alguns passos. Me desculpa, disse com a voz falhando. Eu vou embora. Deixou o carrinho, o crachá da tia, tudo, e correu. No instante em que se virou para ele, a quietude solene da suíte presidencial se desfez como vidro quebrado. Suas mãos tremiam levemente com o pano ainda na mão, a respiração irregular, os olhos arregalados de medo e confusão. O homem à porta a observava em silêncio, como se tentasse encaixá-la em um cenário que fizesse sentido. Lentamente repousou o celular na mesinha ao lado, os olhos fixos nela. Deu alguns passos à frente, a voz baixa, com um tom irônico. Sabe, achei que já tinha deixado claro que não queria mais esse tipo de serviço. Emma piscou assustada. Eu não entendo. O hotel, explicou, como se ela estivesse por dentro de uma piada interna. Eles gostam de manter um certo disfarce com os hóspedes VIPs. Uma surpresa fora de hora. Não é a primeira vez, mas eu pedi para pararem. Fez um gesto vago em direção a ela, como se aquilo explicasse tudo. O coração de Emma martelava no peito. Estava paralisada. Ele interpretou o silêncio dela como parte de algum papel ensaiado. Não precisa ficar nervosa, continuou, com um leve sorriso. Sério, pode relaxar. Tive um dia longo, só quero um pouco de paz hoje. Não precisa fazer o show todo. As palavras caíram como gelo nos ouvidos dela. O quê? Sussurrou quase sem voz. Você não é a primeira garota que eles mandam, mas dessa vez escolheram algo mais discreto, menos chamativo, mais inocente. Tenho que admitir, eles têm bom gosto para performance. O rosto de Emma perdeu toda a cor. Performance? Ela repetiu, atônita. Ele assentiu com a cabeça e soltou uma risada baixa. Você é muito convincente. Esse jeito de perdida no ambiente, as roupas simples, a inocência no olhar. É um pouco exagerado, mas encantador. Emma deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Seus lábios se entreabriram em descrença. Eu não sou, tentou dizer, mas sua garganta se fechou. A voz dela subiu desesperada. Eu não sou uma atriz. Eu não sou uma daquelas coisas que vêm com um pacote de luxo. A expressão dele vacilou por um instante. Eu estou aqui limpando. Ela disparou, a voz cortante, ferida. Minha tia não pôde vir e eu estou ajudando. Só isso. Eu não faço parte de nenhuma fantasia nojenta. A última palavra estalou no ar como um tapa.
O divertimento sumiu do rosto dele, substituído por uma dúvida súbita. Espera, você está falando sério? Os olhos de Emma brilhavam. Seu peito subia e descia rápido, num ritmo irregular. Como você se atreve? Só porque estou nesse quarto, usando um uniforme barato, acha que estou à venda? Ele deu um passo à frente, agora visivelmente alarmado. Eu não quis dizer. Mas ela já se virava, a respiração presa. Limpou os olhos com as costas da mão. Ao sair, o cotovelo esbarrou no carrinho de limpeza, que se virou parcialmente. O crachá da tia escorregou do peito dela e caiu no carpete, virado para baixo. Ele a chamou novamente. Espera, foi um erro, eu não... Emma puxou a porta com força e correu para o corredor. O silêncio opulento se fechou atrás dela como uma muralha. Lá dentro, Alexander ficou parado, imóvel. Olhou para a porta, depois se virou lentamente para o carrinho que ela deixara para trás. Caminhou até ele, pegou o crachá do chão e leu o nome. Lily Mendes, não Emma. Lançou um olhar de volta para a porta, as sobrancelhas franzidas. Era muitas coisas. Impiedoso nos negócios, frio com estranhos, mas cruel. Ele não era. E o que acabara de fazer? A cena se repetia em sua mente com um peso crescente, a maneira como ela o olhara. Não como alguém fingindo ofensa, mas como alguém genuinamente ferida. Passou a mão pelos cabelos, soltando um longo suspiro. No corredor, Emma descia as escadas de serviço com pressa, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Nunca se sentira tão humilhada. Tudo o que queria era ajudar sua tia a terminar o trabalho em silêncio e voltar para casa. Mas em vez disso, foi confundida com algo desprezível. E o modo como ele a olhara, como se fosse apenas mais um serviço, incluído na suíte de luxo. Aquilo queimava no peito. Chegou até o lounge dos funcionários, tirou o uniforme com os dedos trêmulos e vestiu suas próprias roupas. O crachá da tia havia ficado para trás, mas ela não podia voltar. Não agora. Saiu pelos fundos do hotel. O ar frio da noite bateu no rosto como um tapa. A chuva tinha virado garoa, mas seu rosto já estava molhado. Fez o caminho mais longo até em casa, com os pensamentos girando sem controle. Uma noite. Um simples favor. Era só isso que deveria ter sido. Ela não fazia ideia de que um mal-entendido em uma suíte de luxo mudaria para sempre o rumo da sua vida. Alexander Hart permaneceu sozinho na suíte presidencial muito tempo depois de ela desaparecer. O silêncio parecia mais pesado agora. O fogo na lareira de mármore já havia se apagado, mas ele continuava ali perto, encarando o crachá em sua mão. Lily Mendes, dizia. Virou novamente como se o nome pudesse mudar, mas a foto não deixava dúvidas. Não era essa garota que acabara de fugir. Algo se revirava em seu estômago. Ele já tinha visto centenas de mulheres tentando usar charme ou manipulação por acesso, favores ou dinheiro. Aprendera a detectar mentiras a quilômetros de distância. Mas naquela noite, algo não fazia sentido. Ela não flertou, não foi sedutora. Ela parecia apavorada, ferida, humilhada. Não como alguém pego numa mentira, mas como alguém acusado de algo abominável. Alexander passou a mão pelo maxilar, um leve aperto de culpa pressionando seu peito. Caminhou até o telefone sobre a mesa e discou para a central de segurança. Hart falando, disse ele. Quero acesso às imagens do corredor e da suíte das últimas 2 horas. Andar 16. Agora. Sim, Sr. Hart. Veio a resposta imediata. 10 minutos depois, ele estava sentado diante de um monitor no escritório particular no subsolo, revendo as gravações. Observou a garota, ainda sem nome, empurrar o carrinho pelo corredor. Ela lutava para manobrá-lo, visivelmente estranha ao ambiente. Entrou na suíte sem hesitar, trabalhando rápido e com método. Seus movimentos eram limpos, eficientes, sem nenhum indício de sedução ou algo fora do normal. Não havia mais ninguém com ela. Nenhuma troca, nenhum sinal de encontro armado. Ela estava apenas fazendo o trabalho. Ou melhor, o trabalho de outra pessoa. Quem é ela? Alexander perguntou em voz baixa.
O chefe de segurança se remexeu, desconfortável. Bem, o crachá que ela usava pertence a Lily Mendez, funcionária antiga da equipe de limpeza. Mas aquela não era Lily. Podemos rodar reconhecimento facial nos registros de funcionários, se quiser. Não. Alexander o interrompeu. Apenas me traga tudo o que tiver sobre Mendez. Endereço, escala, informações familiares. Claro. De volta à suíte, Alexander analisava o arquivo no tablet. Lily Mendez, 57 anos. 7 anos de serviço no Grand Avalon. Nenhuma advertência. Morava em um bairro operário na zona leste da cidade. Um dependente listado como contato de emergência. Emma Mendez. O nome o sacudiu. Ficou olhando para ele por longos segundos. Emma. Aquela devia ser ela. Ele não sabia o que o perturbava mais. Ter insultado uma jovem que claramente só queria ajudar a tia doente, ou o fato de ter olhado para ela com a mesma frieza reservada a interações meramente transacionais. O rosto dela voltou à sua mente com nitidez dolorosa. Os grandes olhos castanhos, marejados. A forma como sua voz se partira. A dor crua em suas palavras. Era conhecido por nunca duvidar de si mesmo. Mas naquela noite não conseguia parar. Levantou-se de repente e caminhou até a janela. A chuva cessara, mas a cidade abaixo ainda cintilava com os reflexos da tempestade. Durante anos, vivera com precisão. Negócios, dados, controle. Sentimentos eram inconvenientes. Pessoas, ativos ou ameaças. Mas aquela garota, a Emma, não era nenhuma dessas coisas. Ela era real. E ele a havia reduzido a algo menos do que humano, com uma única suposição descuidada. Alexander se virou da janela, o maxilar tenso. Pegou o telefone e discou para sua assistente. Clare, disse ele quando ela atendeu, ainda sonolenta. Amanhã cedo, quero uma reunião privada com o gerente do hotel. Também preciso de informações completas sobre todos os membros da equipe de limpeza que passaram pelos andares executivos nas últimas 72 horas. E me encontre um telefone ou endereço de Emma Mendez. Claire fez uma pausa. Claro, senhor. Posso perguntar o motivo? Alexander soltou o ar devagar, encarando o crachá ainda sobre o criado mudo. Porque cometi um erro, disse ele. E pretendo consertá-lo. 2 dias depois, Alexander Hart estava parado diante de uma porta verde desbotada em um corredor estreito de um conjunto habitacional na zona leste da cidade. O prédio tinha um leve cheiro de mofo e legumes cozidos, um contraste gritante com o mármore e o aroma de eucalipto do Grand Avalon. Ajustou a gola do casaco e bateu 2 vezes. A porta rangeu ao se abrir e uma mulher de cerca de 50 e tantos anos espiou com cautela. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. Do noticiário, das revistas, das telas. Sr. Hart? Ela perguntou surpresa. Sim, respondeu ele com um leve aceno cortês. Você deve ser a senhorita Mendez. Ela piscou, depois abriu a porta com esforço, apoiando-se em uma bengala. Perdoe-me, disse ela. Meu tornozelo ainda está se recuperando. Entre, se não se importar com a bagunça. O apartamento era pequeno, mas limpo. Um sofá surrado ocupava o centro de uma sala de estar modesta, ao lado de uma pilha de livros de medicina e canecas vazias de chá. A televisão estava desligada e o ar estava impregnado com o cheiro de lavanda e pomada mentolada. Alexander entrou, observando o ambiente simples. Ele já estivera em salas de reunião mais luxuosas que muitos salões de baile, mas aquele espaço, humilde e pessoal, o deixou estranhamente calado. Não estou aqui para causar problemas, disse ele com suavidade. Lily esboçou um sorriso cansado ao se acomodar no sofá. Imaginei que você não fosse do tipo que entra com processo, mas sei por que está aqui. Alexander arqueou a sobrancelha. Você descobriu que não fui eu quem fez a limpeza naquela noite. Ouvi de um dos funcionários que você estava fazendo perguntas sobre a Emma. Ele assentiu lentamente. Percebi que cometi um erro. Um erro grave. Lily abaixou os olhos, torcendo a barra do suéter.
Ela só queria me ajudar. Eu caí, torci o tornozelo feio, e se eu perdesse aquele turno, tinha medo de perder o emprego. Então ela se ofereceu para ir só por uma noite. Alexander permaneceu em silêncio. Ela implorou para que eu não contasse para ninguém, continuou Lily, com a voz ficando mais baixa. Disse que se descobrissem que ela não era funcionária, eu seria demitida. Ela achou que poderia entrar, limpar alguns quartos e sair sem que ninguém notasse. Mas alguém notou, murmurou Alexander. Lily assentiu. Ela não parou de chorar desde então. Ele olhou de novo para os livros sobre a mesa. Medicina. Está no último ano tentando uma bolsa. Trabalha em 2 empregos de meio período e ainda estuda até de madrugada. Eu vivo dizendo que ela está se queimando dos 2 lados, mas ela diz que é o único jeito. Alexander soltou um longo suspiro. Ela não merecia o que eu disse para ela. Não, concordou Lily, mas ela entende por que você pensou o que pensou. Ela sabe como pessoas como ela são vistas, especialmente por pessoas como você. Não havia acusação em sua voz, apenas uma verdade cansada. Alexander se levantou. Posso falar com ela? Lily o observou por um instante, então assentiu. Ela passa o dia no campus, prédio de medicina, sala 213. Ela faz trabalho voluntário na clínica gratuita depois das aulas. É difícil não notá-la. O campus da universidade fervilhava de vida, alunos em bicicletas, outros reunidos em torno de laptops e o tilintar ocasional de xícaras de café. Alexander destoava como um farol em meio ao mar de juventude, alto de terno, completamente fora de contexto. Ele entrou no prédio de medicina e encontrou a sala 213, com facilidade. Através do vidro da recepção da clínica, ele a viu. Emma estava sentada a uma mesa, organizando amostras de medicamentos em bandejas etiquetadas. Seu cabelo estava preso com cuidado e usava um jaleco branco um pouco grande demais. Apesar dos olhos cansados, seus movimentos eram decididos. Ele bateu de leve. Emma olhou e congelou. Levantou-se devagar, os lábios entreabertos, incrédula. O que você está fazendo aqui? Sua voz não estava zangada. Era apenas pequena e cautelosa. Vim me desculpar, disse ele. Ela hesitou. Suas mãos se agarraram à borda da mesa. Se veio me denunciar, ou denunciar minha tia. Não, interrompeu ele, com gentileza. Jamais faria isso. Emma, eu percebi o quanto errei. Vi as imagens. Vi como você trabalhou com cuidado, com respeito. Você não estava fingindo. Você não era nada do que eu imaginei. Ela piscou rapidamente, os olhos marejando outra vez. Eu te julguei terrivelmente mal, continuou ele. Passei anos cercado de pessoas que só querem algo de mim. Eu me acostumei a assumir o pior. Naquela noite, deixei o cinismo tomar conta de mim. Mas você... Ele engoliu em seco. Você estava apenas tentando ajudar alguém que você ama. O lábio inferior de Emma tremeu. Ela se virou, cobrindo o rosto com uma das mãos. Alexander aguardou em silêncio até que ela encontrasse sua voz. Eu não queria acabar no seu quarto, disse ela, com a voz falhando. Eu só estava tentando fazer um bom trabalho. Minha tia significa tudo para mim. Eu sei, disse ele suavemente, e você fez mais do que um bom trabalho. Você me lembrou que nem tudo neste mundo tem um preço. Ela olhou para ele, surpresa. Ele sorriu genuinamente, sem arrogância. Eu já conheci milhares de pessoas, Emma, mas nunca conheci alguém que tenha mostrado tanta força e humildade em um único momento como você mostrou naquela noite. Ela ficou em silêncio, lágrimas escorrendo agora, sua defesa começando a cair. Pela primeira vez desde aquela noite horrível, ela não se sentia envergonhada, apenas vista. Alexander deu um passo à frente, cuidadosamente, e estendeu a mão. Você me permitiria corrigir isso? Emma estava sentada em sua mesa, tarde da noite, o suave zumbido da clínica do campus ainda ecoando em seus ouvidos. Ela esfregou os olhos, cansada de um dia inteiro de plantões, quando seu celular vibrou suavemente ao seu lado. A tela iluminou com uma mensagem que dizia simplesmente:
Você estaria disponível para almoçar amanhã? Há algo que gostaria de discutir, sem pressão alguma. Oi. Os dedos dela pairaram sobre a tela por um momento antes de digitar. Ok, ao meio-dia. Perfeito. Quando se encontrou com Alexander no dia seguinte, não foi em um restaurante chique ou em uma sala privada, mas em um café tranquilo perto do campus, seu lugar favorito para estudar, onde o café era forte demais e as cadeiras rangiam, mas a luz do sol batia nas janelas de um jeito perfeito. Ele já estava lá, sentado em uma pequena mesa de canto com 2 xícaras à sua frente. Levantou-se ao vê-la. Não mais o CEO imponente das revistas brilhantes, mas um homem com um simples suéter azul marinho e jeans escuros, parecendo um pouco alto demais para o espaço, mas de algum modo se encaixando. Eu resolvi arriscar, disse ele, oferecendo-lhe uma das xícaras. A menina do balcão disse que você sempre pedia isso. Emma pegou a xícara surpresa. Você se lembrou? Eu tento lembrar das coisas importantes, ele disse, e a sinceridade na voz dele a deixou sem palavras. Conversaram por um tempo sobre a escola, sobre paciência, sobre o caos de equilibrar os estudos e a sobrevivência. Então, no meio de uma pausa, Alexander pegou uma pasta do bolso do paletó e a colocou sobre a mesa. Isso é da Fundação Hart, disse ele. Temos um novo programa de bolsas para estudantes de medicina que demonstraram resiliência e caráter excepcionais. A bolsa cobre a matrícula, oferece um auxílio para moradia e acesso a oportunidades de pesquisa e campo nas nossas iniciativas globais de saúde. Emma olhou para a pasta atônita. Ele manteve o olhar gentil. Não é caridade. Você conquistou isso naquela noite, naquela suíte. Você não apenas limpou um quarto, você mostrou mais dignidade do que a maioria das pessoas demonstra em uma vida inteira. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu não posso aceitar isso só porque você se sente culpado. Não é culpa, disse ele. É reconhecimento e respeito. Ela abriu a pasta com os dedos trêmulos. Dentro estava o nome dela impresso em letras grandes e seu peito se apertou. Nas semanas seguintes, continuaram a conversar, primeiro através de rápidas mensagens, depois em conversas mais longas. Às vezes ele perguntava como estavam os exames dela. Às vezes ela perguntava sobre a última reunião do conselho ou os lugares onde ele tinha viajado. Ela nunca esperava uma resposta, mas ele sempre respondia, com cuidado, às vezes com humor, sempre com uma paciência silenciosa que a desconcertava. Emma se pegou pensando nele mais vezes do que gostaria de admitir. Alexander também sentiu que algo havia mudado. Começou com culpa, sim, mas agora havia se transformado em algo que ele não podia mais ignorar. A honestidade de Emma o desarmou. Sua falta de falsidade era como o ar depois de anos de neblina. Ele observava a maneira como ela falava com as pessoas, nunca com condescendência, sempre ouvindo. Ela lembrava os nomes dos faxineiros e seguranças. Parava para ajudar estranhos, sem pensar 2 vezes. Ela vivia como se a bondade fosse sua forma natural. Isso o humilhava e fazia com que se perguntasse como havia passado tanto tempo sem alguém como ela em sua vida. Uma tarde, depois de uma visita a um novo centro comunitário que sua fundação estava financiando, eles estavam de pé fora do prédio, sob o sol do final da primavera, com a cidade zumbindo suavemente ao redor deles. Você mudou, ela disse baixinho. Alexander se virou para ela. Como assim? Você está mais suave, ela disse. Mais aberto. Ele riu. Isso não é o que meu conselho diz. Emma sorriu, mas olhou para longe. Eu só quero dizer que, antes, o mundo parecia um campo de batalha para você. Agora parece que você está tentando curá-lo em vez de conquistá-lo. Ele não respondeu de imediato. Depois, suavemente, disse: Você me fez querer fazer isso. Ela olhou para ele, surpresa. Alexander deu um passo um pouco mais perto, não de forma impositiva, mas com sinceridade. Emma, eu construí impérios, negociei acordos bilionários, estive em salas com reis e presidentes, mas nada me abalou mais do que o jeito que você me olhou naquela noite, quando eu te julguei mal, e nada ficou comigo por mais tempo
do que a graça que você demonstrou depois. O coração de Emma disparou. Nós somos de mundos diferentes, ela sussurrou. Eu não pertenço ao seu mundo. É aí que você se engana, ele disse, sua voz firme, mas acolhedora. Você pertence aonde quiser. E se me permitir, eu gostaria de fazer parte desse mundo, seja lá qual for. Ela o observou, procurando por arrogância, por falsidade, mas encontrou apenas verdade. E pela primeira vez, ela deixou-se sorrir, não apenas educadamente, mas de forma plena, não porque ele era um CEO, mas porque ele era Alexander, e ela não tinha mais medo. Um ano passou como o virar de uma página, silencioso, mas profundo. Emma se formou na faculdade de medicina com honras, sua cerimônia do jaleco branco não marcada por pompa, mas por um orgulho silencioso. Ela conseguiu uma posição de estagiária em um respeitado hospital da cidade. E embora as horas fossem longas e o salário modesto, ela percorreu cada corredor com propósito. Ele não temia mais o futuro. Parecia que, pela primeira vez, era algo que ela havia moldado com suas próprias mãos. Durante todo aquele ano, Alexander permaneceu presente, não de forma invasiva, mas com uma consistência silenciosa. Uma mensagem atenciosa durante a época de exames, uma xícara de chá quente deixada nos bastidores de uma palestra que ela deu, jantares ocasionais onde ele ouvia mais do que falava. Ele nunca a pressionou, nunca tentou impressioná-la, e talvez tenha sido isso o que mais a impressionou. Então, chegou a noite do baile anual de caridade da Fundação, uma noite luminosa realizada no próprio Grand Avalon. Emma estava em frente às mesmas portas grandiosas onde sua história havia começado, agora vestida com um elegante vestido azul marinho, seu cabelo penteado para trás e sua postura forte. Dentro, o salão de festas brilhava sob as luzes que caíam em cascata. Convidados em smokings e vestidos bordados de lantejoulas bebiam champanhe e conversavam educadamente, sem saber da história silenciosa e extraordinária que caminhava entre eles. Alexander, como anfitrião, fez o discurso final da noite. Ele estava debaixo de um lustre dourado, sua presença imponente como sempre, mas sua voz, quando começou, estava mais suave do que o esperado. Reverendo, eu construí uma vida medida por contratos e participações de mercado, disse ele, olhando para a sala. Por muito tempo, acreditei que o valor vinha do status, da riqueza, da eficiência. Mas este ano, eu conheci alguém que desfez essa crença completamente. Um murmúrio percorreu a multidão, mas Alexander continuou, seu olhar se afastando brevemente para a parte de trás da sala, onde Emma estava imóvel, sua respiração presa. Ela não era uma sócia, não era uma doadora, nem uma CEO. Ela era alguém que eu conheci por acidente, embora eu ache agora que não foi realmente por acaso. Alguém que entrou no meu mundo por uma noite e me mostrou o que realmente significam a graça, a força e a verdadeira dignidade. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que antes. Quero agradecer a ela, disse ele, porque sem ela eu ainda estaria correndo atrás de tudo que importa menos. Ele desceu do palco recebendo uma onda de aplausos educados, mas seus olhos nunca saíram dos de Emma. Mais tarde, enquanto os convidados se misturavam e a música aumentava, Emma se dirigiu ao balcão para pegar um pouco de ar. As luzes da cidade brilhavam abaixo como 1000 vagalumes, e por um momento ela se permitiu respirar. Emma. A voz dele era suave atrás dela. Ela se virou. Alexander deu um passo à frente, sua expressão aberta, mas incerta, algo raro para um homem que sempre parecia saber o que dizer. Eu quis dizer cada palavra, ele disse. Ela assentiu, sem saber o que responder. Ele hesitou, depois sorriu timidamente. Sabe, eu já negociei fusões entre empresas no valor de bilhões e enfrentei os concorrentes mais implacáveis do mundo, mas nada me deixou mais nervoso do que este momento. Os lábios de Emma se curvaram levemente. Por quê? Ela perguntou. Por quê? Ele disse com a voz baixa e sincera. O que eu sinto por você não é calculado, não é estratégico, é aterradoramente real. Ela olhou para ele, seus olhos suaves.
Eu costumava pensar que entendia as pessoas, ele continuou. Achava que podia lê-las, prever suas ações. Mas então, uma garota apareceu no meu quarto numa noite chuvosa. Não para impressionar, não para ganhar nada, mas simplesmente para ajudar alguém que ela amava, e isso mudou tudo o que eu achava que sabia. Emma sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Eu me apaixonei por você, ele disse. Não por causa de algo que você tenha feito para me conquistar, mas por tudo o que você é quando pensa que ninguém está olhando. Eu amo sua coragem silenciosa, sua compaixão, sua integridade. Eu te amo simplesmente como você é. Por um longo momento, ela não conseguiu falar. As luzes da cidade se embaçaram em seus olhos. Então, sem dizer uma palavra, ela estendeu a mão e segurou a dele. O ar de Alexander ficou preso. Ela ainda não disse nada, mas seus dedos envolvendo gentilmente os dele disseram tudo o que ele precisava saber. Os anos seguintes não foram marcados por manchetes ou grandeza, mas por momentos tranquilos e significativos. Caminhadas nas primeiras horas da manhã, café nas pausas do hospital, bilhetes escondidos nas malas antes das longas viagens. Emma e Alexander, uma vez estranhos unidos por um mal-entendido, construíram uma vida simples, real e profundamente deles. Emma prosperou em sua carreira médica, sendo reconhecida por sua inteligência e empatia inabalável. Ela tratava os pacientes com gentileza, lembrava seus nomes e nunca deixava o sucesso alterar sua essência. Seu jaleco estava sempre limpo, seu coração sempre aberto. Alexander, embora ainda liderando seu império, começou a mudar suas prioridades. Inspirado por Emma, ele expandiu a Fundação Hart, focando em clínicas comunitárias, bolsas de estudo e programas de saúde mental, coisas que antes ele negligenciava. Ele se afastou dos arranha-céus para o serviço, do poder para o propósito. Fine, Stepsy, Nora. O relacionamento deles permaneceu privado. Não houve declarações públicas, nem capas de revistas, mas aqueles que os conheciam podiam ver isso, na maneira como ele olhava para ela, no modo como ela sorria um pouco mais suavemente quando ele entrava na sala. Tia Lily, felizmente aposentada, vivia na casa que Emma comprou para ela. Ela cuidava do jardim, costurava com as crianças do bairro e frequentemente provocava Alexander sobre a primeira noite em que se conheceram. Você achou que eu fazia parte de alguma surpresa de hotel? Ela ria. Agora olha quem está surpreso. Anos depois, na inauguração de um hospital infantil, Alexander estava no pódio, vestindo um simples terno cinza. Emma o observava quieta à distância. Quando eu era mais jovem, ele disse, achava que sucesso significava correr atrás de mais dinheiro, mais reconhecimento. Mas uma noite, conheci alguém que me mostrou a verdade. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando o de Emma. Ela não tentou me impressionar. Ela simplesmente ajudou alguém que amava. Não exigiu nada, mas deu tudo. Ela me lembrou que as coisas mais raras da vida não são compradas, elas são encontradas. Ele sorriu, os olhos suaves. Eu costumava buscar luxo, mas meu coração foi conquistado por algo muito maior. Uma mulher que nunca precisou que lhe dessem nada, porque ela mesma era o presente. A sala ficou em silêncio, profundamente tocada. Emma enxugou uma lágrima, o coração cheio, e naquele silêncio ficou claro. Esta não era uma história de sorte, mas de amor. Não de riqueza, mas de valor, e de como as maiores jornadas muitas vezes começam com um simples erro inesperado. Obrigado por ficar conosco nessa jornada tão emocionante. Se essa história tocou seu coração, lembrou-lhe do poder silencioso da bondade, ou fez você acreditar na beleza das segundas chances, então ela fez exatamente o que esperávamos que fizesse. Aqui na Soul Stirring Stories, acreditamos em contar histórias que curam, inspiram e despertam algo terno dentro de todos nós. Histórias de resiliência, de amor que ultrapassa barreiras, de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, não com barulho, mas com o coração. Se você sentiu algo hoje, convidamos você a se inscrever no Soul Stirring Stories
para nunca perder outra história que fale com sua alma, porque às vezes os menores momentos carregam os maiores significados. Nos vemos na próxima história.